hoje mais uma live aproximando as pessoas ao museu, esse projeto de trazer, levar um pouco o museu para as pessoas, fazendo agora uma mediação geral pelo museu, né? Seguindo todos os caminhos por onde nós percorremos com o público. Nós vamos iniciar o processo da visita mediada pela casa da nona, a casa da avó do Portinari, Nona Pelegrina. Vamos seguir diretamente para a casa dos pais do Portinari, Giovan Batista, o pai, Domênica, a mãe, Dominga em português, a mãe, jardim, circulando o jardim que o artista Cândido Portinari ajudou a fazer a concepção, a construção dele junto com a família. Toda a questão paisagística, arquitetônica foi bolada junto com a família. E vamos encerrar a nossa visita, a nossa mediação na Capela da Nona, uma capelinha linda que o Portinari construiu, bolou, criou essa capela para a avó que residia aqui. E nas paredes dessa capela, o Portinari pintou os santos que a nona dele, que a avó mais gostava, e o rosto de cada um desses elementos é de um parente ou de um amigo. Então é uma homenagem à família, a amigos, é um museu que leva a isso, que passa essa mensagem. Vamos lá? Então estamos entrando pela casa da avó, da nona. Hoje a casa da nona tem um trabalho de acolhimento logo no início dela. Esse primeiro cômodo, então, que nós recebemos as pessoas, né? Grupos, tem todo um material gráfico para isso, livro, onde as pessoas podem colocar os seus nomes, data, então faz parte da história isso também. Aqui começa a ter um pouco também do artista, né? Da questão da pintura artística, o stencil, né? Então toda ela restaurada. Tem um fragmento da pintura original. Fica bem claro, é interessante as pessoas observarem isso também, esse cuidado no processo do restauro da casa, em manter elementos originais, e toda a questão do restauro, pesquisa, que é muito bem feita, foi muito bem feita aqui na casa. Toda a planta baixa, né, de todo o espaço museal. Então, onde nós estamos agora no acolhimento, dentro da casa da avó do Portinari, Capela da Nona, aqui ao lado uma pequena casinha, que era a casa de um tio do Portinari, que hoje é o nosso centro de referências, e a casa principal, casa dos pais do Portinari, onde ele viveu com irmãs e irmãos. E todo o jardim que abraça esse complexo museal. Dando sequência na casinha da avó, da Nona Pelegrina, alguns cômodos são utilizados para o administrativo, no caso aqui é o educativo, né, que dá suporte para os educadores desenvolverem suas atividades, loja do museu e também os elementos que compõem a casa, como o fogão a lenha. Fogão a lenha da nona, né? Uma pequena pia ao lado, piso hidráulico, toda a constituição do piso hidráulico na casa, original, né? E logo no cômodo da frente começa a questão artística também. As pinturas murais que o artista e alguns amigos que ele convidou executaram nas paredes da casa da nona e na casa dos pais. Aqui o Santo Antônio pregando aos peixes, uma pintura do artista Cândido Portinari. E de frente, né, uma segunda pintura dentro da casa da avó, uma pintura executada por um amigo do Portinari, uma moça, talvez uma moça de convívio da família, já que o artista e os amigos usaram muitas pessoas, né, como modelo vivo, né? Então poderia ser uma moça de convívio mesmo da família, né? Embaixo tem aquela questão do cuidado que eu mencionei há pouco, do restauro mesmo, né? Então mostra essa janelinha, que é uma janelinha do tempo, as questões, a cor original e a preocupação no restauro em manter
essas características originais. Seguindo agora, nós vamos para a casa dos pais do Portinari, o jardim, um pouco do jardim. O artista junto com a família criaram, né, toda essa estrutura. Alguns fragmentos do paisagismo é original. É claro que conforme esses elementos vão morrendo, algumas plantas elas vão sendo repostas, mas boa parte desses elementos são originais. Plantas, flores, algumas árvores frutíferas, muita rosa, né? Muita roseira. A casa dos pais do Portinari. Casa do artista, casa em que ele vinha, que ele vivia, casa que ele morou com o pai, com a mãe, com mais 7 irmãs, com mais 4 irmãos, uma família de italianos, com toda essa cultura italiana. Então é uma casa carregada de cultura, de emoção, de afeto. Ela fica é muito claro isso caminhando pelos cômodos, por toda a estrutura da casa. Além de ser um museu casa, tem toda essa questão artística, né? E aqui nesse primeiro cômodo, dentro da casa dos pais do Portinari, a primeira pintura, São Jorge e o Dragão. Pintura belíssima, né? Essa cor de terra vermelha, muito inspirada na cidade dele, na cidade de Brodowski. As pessoas observando a luta, né? O dragão lutando com o São Jorge, né? O São Jorge lutando com o dragão, animais, pessoas. Esses fragmentos todos aí muito claros, né? Nessa pintura. Ao lado, o desenho. Antes do Portinari fazer a pintura em si, primeiro projeto, rascunho. O artista colocava no papel, tinha uma ideia, colocava no papel e depois executava a obra. É claro que o rascunho para a obra existem algumas diferenças, né? Que na hora o artista poderia colocar algum elemento ou retirar, mas ele sabia muito bem o que ia fazer. Portinari era extremamente detalhista quanto ao seu trabalho. Um poema, os muitos poemas de Portinari, São Jorge e o Dragão. Esse aqui é um dos poemas que fazem parte, né, do livro Portinari Poeta. Um poema escrito pelo artista. Um primeiro quarto dentro da casa dos pais, com desenhos feitos pelo artista, projetos, rascunhos. Primeiro Vera Veloso, uma amiga que residia na cidade do Rio de Janeiro. Todo o detalhe dos olhos, característica do rosto, boca, nariz. Muito claro, né? Os olhos muito marcantes, dando aquela impressão de observação, passando essa observação para as pessoas, né? Muito claro. Detalhes dos cabelos, vestido, a postura sisuda, séria. Fica bem claro, né? E os olhos sempre observando, né? Ela é a observadora do museu, né? Muito claro isso. Um segundo desenho agora, onde o artista faz um pouco da cidade dele, né? Ele desenha, ele rascunha a própria Brodowski, a pequena Brodowski, com café. Dá para observar aqui ao fundo os pezinhos de café, já que essa era a cultura agrícola da época, cultura cafeeira, né? Logo abaixo dos pezinhos de café o trem, graças ao trem, a escoamento de produção, a vinda dos imigrantes, a vinda dos pais do Portinari através do trem, da linha férrea. Então o trem tinha uma grande proximidade também cultural com a cidade, econômica, e a banda se aproximando no coreto, né? O coreto no centro da praça. Isso é muito marcante. Música, trem, a cultura cafeeira,
Então isso é um eixo de desenvolvimento cultural, econômico e dá característica mesmo à cidade, né? Nesse período. Um descritivo, né, sobre os desenhos de Portinari, né? Uma frase do próprio artista. Mais um desenho, a banda. A banda é um desenho muito interessante. Primeiro porque tem o pai do artista, né, no primeiro plano, sentado. Giovan Battista tocava tuba na banda de Brodowski. Então a música fazia parte da vida do artista, parte da família. É uma família de italianos muito festiva. Mais um desenho com os músicos. Mais um rascunho. E agora entra na questão religiosa. Cândido Portinari pintou muitos temas religiosos, na casa não é diferente. Esse primeiro desenho é um santo, né? E no segundo um anjo. Então o tema religioso é muito presente na casa do artista, na casa da família de Cândido Portinari. Nesse segundo quarto, nós desenvolvemos aqui um trabalho interessante, que é mostrar um pouco como que era feita essa pintura em afresco, a pintura mural, que o artista desenvolveu aqui na casa. Aqui nesse vídeo, que vai reiniciar há pouco, ele vai mostrar ponto a ponto como é o preparo da parede, projeto e pintura de um afresco. Como afresco é uma técnica em que pigmentos são aplicados sobre uma camada de argamassa ainda úmida. Isso faz com que a tinta penetre na argamassa, deixando a pintura mais resistente e duradoura. Os primeiros registros de uso dessa técnica datam do século IV a.C. na Grécia. A Capela Sistina, no Vaticano, é toda decorada com afrescos pintados por grandes mestres como Michelangelo e Botticelli. Não é uma técnica simples. A camada de argamassa, onde os pigmentos são aplicados, é a última de uma série de, no mínimo, 3. Cada uma dessas camadas possui uma composição específica e o profissional que aplica o material na alvenaria deve dominar profundamente essa técnica. O artista que vai executar a pintura, por sua vez, precisa ter sua obra muito bem planejada, já que a necessidade de aplicar a tinta na argamassa ainda úmida exige rapidez. Se a argamassa secar, a técnica falha, e é bastante trabalhoso corrigir eventuais erros. Para explicar melhor a técnica do afresco, mostraremos cada uma de suas etapas. Todas as camadas de argamassa de um afresco são compostas por areia e cal. A primeira camada de argamassa é aplicada com uma colher de pedreiro sobre a alvenaria de tijolos de barro. Sua função é estrutural e, por isso, deve ter a superfície mais áspera, garantindo assim a estabilidade das outras camadas, evitando fissuras e rachaduras. A segunda camada de argamassa é intermediária, inclusive no que diz respeito à sua aspereza. Nem tão áspera quanto a primeira e nem tão refinada quanto a última. Ela deve ser aplicada após a secagem da primeira camada. O artista realiza o decalque da obra. Finalmente, a terceira camada de argamassa é aplicada rapidamente sobre a segunda camada já seca. Essa última é mais refinada e tem pouca espessura. Com a terceira camada ainda úmida, o artista inicia a pintura propriamente dita. A aplicação é feita conforme o projeto do artista, em áreas restritas, que são chamadas de jornadas. Neste exemplo, foram feitas 5 jornadas. Essas áreas
camadas recebem esse nome porque equivalem a uma extensão previamente calculada, que possa ser pintada durante uma jornada de trabalho sem que reste alguma superfície com argamassa que seque antes da pintura. Os pigmentos mais utilizados são naturais e devem ser triturados e diluídos em água, mas também existem pigmentos sintéticos. Depois que a argamassa impregnada de pigmentos estiver seca, a pintura em afresco estará pronta. O mural ainda pode ser retocado a seco, ou seja, através de pintura com tinta sobre o afresco já seco. Esse tipo de acabamento foi utilizado por Portinari algumas vezes numa associação de duas técnicas de pintura. E aí o vídeo é finalizado, né, com toda essa explicação na prática mesmo, de como é feito uma pintura em afresco, uma pintura mural em afresco, um tipo de técnica muito trabalhosa que exige toda uma logística para a sua execução. Né? A pintura mural, conhecida como afresco, é uma técnica em que pigmentos são aplicados sobre uma camada de argamassa. Dando sequência à nossa visita ao Museu Casa de Portinari, nós vamos agora para a grande sala de festas da família, uma grande sala de reunião da família e também de reunião dos cômodos da casa, né? É uma sala central que unifica vários corredores de acesso e também unifica essa primeira sala de entrada no Museu Casa de Portinari. É o local onde tem mais pinturas murais também. O tema religioso fica evidente dentro da casa dos pais do artista, dentro da casa do artista. Temas como São Francisco pregando aos pássaros, Jesus, coração de Jesus, Jesus pregando aos apóstolos. É muito evidente, fica muito claro dentro da casa. Aqui também tem como curiosidade uma pintura feita por um artista, um amigo do artista, que é Paulo Ozzi, que é o Jesus pregando aos apóstolos. Mais uma pintura que convidava amigos para virem na casa, executar, pintar, trabalhar, explorar a técnica. E uma outra curiosidade, é uma última obra descoberta no ano de 2013, uma obra que estava encoberta por 15 camadas de tinta, uma obra escondida, uma obra que tem faltando uma parte dela, né? Provavelmente por isso a família encobre essa pintura, por conta desse processo quebrado, né? A pintura está quebrada, falta uma parte em cima e na lateral.
Então essa obra foi descoberta há 7 anos atrás. Detalhes quanto ao restauro, a preocupação em deixar características originais, pinceladas, testes. A casa é um grande laboratório para o artista também, um local onde ele vinha nas visitas aos pais, já na fase adulta, também usando a casa como um grande laboratório. Cabeça de mulata 2, na pintura mural feita pelo artista. Cabeça de mulata 1. Detalhes do rosto, detalhes talvez de uma touca, talvez de um corte de cabelo, está bem claro. E essa terceira pintura é o rosto, o perfil da avó materna do artista, não a avó que residia aqui. A que residia no complexo era a avó paterna. Essa é a avó materna do artista que residia na cidade ao lado. Uma grande sala para uma grande família que recebia muitos convidados, muitos familiares. Detalhes, móveis, mobília, objetos, todos eles pertenceram à família, de todo um período que a família residiu aqui. A família fica algumas décadas na casa, então tem objetos mais antigos, objetos mais recentes, que compõem essa história da família Portinari em Brodowski, nessa casa. Uma grande foto ampliada mostra um pouco da família, o artista Cândido Portinari, rapaz ao lado, entre duas irmãs, são irmãs e irmãos, a mãe, o pai, mãe Domênica, pai de João Batista, a cunhada do artista, casada com seu irmão mais velho. Então aqui mostra um pouco dessa família, uma família grande. Eu vou agora acionar um dispositivo onde a mãe do Portinari vai contar, um dispositivo, é um programa, um áudio, onde a mãe conta um pouco a história do artista, da família, iniciando pelo esposo, ela passa por todos os elementos que compõem a foto e finaliza no filho mais famoso, Cândido Portinari. Bem-vindo à nossa casa. Eu sou a Dona Dominga, a mãe de Portinari, e vou apresentar a minha família, começando por meu esposo, Batista. Ele e eu viemos do norte da Itália com nossos pais, mas as nossas famílias só se encontraram depois de estabelecidos aqui no Brasil. Batista e eu nos conhecemos na Fazenda Santa Rosa, aqui em Brodowski, e nos casamos ainda bem jovens. Ele com 18 e eu com 13. Tivemos 12 filhos. Nessa foto, a família está quase completa. Faltam apenas o Oswaldo, nosso caçula, que ainda não havia nascido, e a menina Geni, que morreu com pouco tempo de vida. Paulinho, nosso filho mais velho, nasceu em 1902 e casou-se com Amélia Quercy. Das mulheres, a mais velha era a Pellegrina, de 1906, carinhosamente chamada de Tato pelos irmãos, e que incentivou muito seu irmão Candinho a ir para o Rio. O Antônio, curiosamente, era chamado pela família e amigos por Zé, e nasceu em 1908. Depois tivemos a Maria em 1910, a Ida veio em 1912 e a Julieta em 1914. Em seguida, as três meninas. Em 1916 veio um menino, o Luiz, apelidado Ló. A nossa filha Olga nasceu em 1920. Depois dela tivemos mais uma menina, a Inês, em 1924. Candinho, nosso segundo filho,
nascido em 30 de dezembro de 1903, tornou-se um pintor famoso, Cândido Portinari. Nasci num cafezal de terra roxa. Jamais me esqueci da minha terra natal, Brodowski. Como poderia? Aqui brinquei pela primeira vez, aqui conheci minha gente, no seu chão de vivedos e alegrias. Sob seu céu azul e suas noites estreladas, sonhei ser pintor. Já tinha no meu coração as cores da minha paleta. Minha família foi meu alicerce. Deles me veio amor, generosidade e muita força que transformei em pintura e poesia. A minha arte, a minha vida. Se eu não fosse pintor, queria ser pintor. Então encerra aqui essa breve apresentação feita pela mãe do artista Cândido Portinari, Dona Domenica, em italiano, onde ela faz essa apresentação mesmo de cada um que compõe a família, né? Passando aqui ao cômodo ao lado, cozinha. Cozinha para uma família de origem italiana, como eram os pais do artista, é um local de encontro, é um local talvez onde a família mais ficava na casa, já que a cultura italiana é uma cultura de mesa, uma cultura que gosta de comer bastante, gosta de alimentar bem, muita massa, muito café. É um local de encontro mesmo na casa. Alguns objetos de uso rotineiro da família, objetos de cozinha mesmo, panelas, fogão a lenha, o forno, né? Local muito utilizado pela família. Toda essa estrutura é original, os objetos originais, panelas de ferro, né? O ladrilho hidráulico, uma técnica de ladrilho que é muito resistente, por isso dessa aparência muito conservada. Mais uma abertura dentro do fogão a lenha. A cozinha talvez seja o cômodo mais preservado da casa, mais próximo do que a família deixou, de como a família realmente ficava, da forma que a família deixou. Pia, né? Com todo o seu processo, escoamento de água. As torneiras, a estrutura toda ela conservada. Os azulejos com as correções feitas pela própria família, tudo isso foi mantido. Mais alguns objetos de uso doméstico, como liquidificador, um dos primeiros modelos do Brasil, da marca Valita. Ralador, panela de ferro, de várias medidas, né? Para vários usos também. Não poderia faltar o moedor de café, presente. Café, além de ser a cultura agrícola dominante na época, café é muito utilizado. Os italianos também têm essa cultura de tomar sempre um bom café, e a família Portinari não era diferente. Uma cafeteira elétrica, expresso, que o artista traz da Itália, isso nos anos 40, uma das nossas relíquias na casa. As pessoas gostam muito de observar os detalhes, as características, o capricho na constituição da cafeteira.
Aqui mais um moedor. Esse moedor é recente, é novo. Faz parte de um projeto que nós temos junto com, principalmente com as crianças, mas ao público geral mesmo, de estimular a moagem do café. Aqui nós explicamos todo o processo, desde a colheita do grão, secagem, limpeza, depois torrar o café e por final, por fim, fazer a moagem desse grão para que a gente possa fazer uma bebida tão apreciada no Brasil e no mundo, o café. Algo que não poderia faltar, uma boa receita de polenta, uma família italiana. Claro que a polenta faz parte dessa cultura e da culinária da família, No caso aqui na foto é uma irmã do artista, Julieta, preparando uma polenta tradicional italiana. Mais alguns objetos de uso da família, xícaras, copos, pratos. As pessoas antigas nomeavam esse móvel como guarda-comida, talheres, um vaso também compondo a estética do móvel também. Tudo isso pertence à família, tudo isso faz parte da história da família. Todos os talheres, Todos os objetos com as suas características foram usados pela família e pelo artista também. Vamos agora atravessar essa grande sala de encontro, de festas da família Portinari e vamos até o quarto do artista, uma área mais recente, uma área que a família vai construindo a casa aos poucos, uma área que provavelmente a família constrói nos anos 50, cômodos maiores, mais amplos, mais arejados. E nesse espaço tem o quarto do artista e o quarto de uma irmã do artista, além de um banheiro e um terceiro quarto onde nós adaptamos um projeto muito interessante. Aqui nessa pequena saleta, que ela dá acesso a esses cômodos, colocamos também aqui uma árvore genealógica que mostra um pouco esse histórico da família, que reforça a mensagem da mãe do artista, Então fica bem claro que dos pais do Portinari para os avós, essas gerações são italianas, nascidas na Itália. Os pais se encontram em Brodowski, se casam e vão ter seus filhos, 12. Ao todo o artista sendo o segundo de 12. O artista se casa Cândido Portinari uma única vez, com Maria Vitória, com quem ele vai ter um único filho, João Cândido, nascido no ano de 1939. João Cândido se casa 2 vezes. Primeiro casamento vai ter uma filha e um filho. No segundo casamento, uma filha. E a Luísa, filha de João Carlos, neta de João Cândido, bisneta do artista Cândido Portinari. Agora vamos entrar no quarto do artista. O quarto com a mobília original. Cama do artista, cama de um irmão do artista, mobília, malas, roupas. Portinari é um homem muito alinhado, um homem muito cuidadoso com a sua vestimenta, uma roupa, vamos dizer assim, uma roupa de uso comum do artista, malas, um hobby, um roupão do artista também. E a curiosidade que tem aqui nessa vitrine
É o pai de Calçados, o artista, já que Cândido Portinari era um homem de baixa estatura, mas ele tinha uma curiosidade ali, além de ser um homem que do lado esquerdo dele ele tinha 1,54 m de altura e do lado direito 1,50 m. Então, pelo par de calçados fica claro, né? Um pé um pouco mais alto, com um salto para corrigir um pouco esse problema que ele tinha numa perna, né? Um homem de baixa estatura. Um fraque, né? Utilizado para festas, para atividades mais noturnas. Então, um fraque muito utilizado pelo artista para festas, atividades da sociedade. Também, o curioso, a própria barra da calça também era ajustada de uma tal maneira que pudesse disfarçar um pouco essa diferença de uma perna para outra, já que são 4 centímetros de diferença de uma perna para outra. Então, os sapatos eram feitos especialmente para ele e a calça também regulada especialmente para o artista. Aqui nós temos 2 fotos interessantes, por sinal. Uma primeira foto com o artista na época escolar, o artista em pé, com o professor no centro e sua sala, com seus colegas. E ao lado, Cândido Portinari observando uma pintura que existia na igreja matriz da cidade de Brodowski, na cidade natal do artista. Essa pintura não existe mais e ele estava observando também a sua obra, já que detalhes laterais o artista executou ainda na infância, ajudando os pintores, os frentistas italianos na execução dessa obra de arte. Armário, todo ele restaurado, né? São objetos restaurados, revitalizados. O artista, quando vinha visitar os pais, era nesse quarto que Cândido Portinari dormia e observava a praça. Fonte de inspiração de Cândido Portinari em diversos quadros pintados, né? Crianças brincando, a igreja de frente à sua casa, então toda aquela... Então essa praça foi fonte de inspiração para dezenas de quadros do artista Cândido Portinari. Crianças brincando, a brincadeira, a confecção de brinquedos era rotineira. Ele e seus amigos faziam os próprios brinquedos, brincavam nesse espaço. Cômoda, mala, objetos móveis de uso pessoal do artista. Alguns detalhes como selos, né? Que mostram um pouco também da vida do artista, um homem cosmopolita, um homem que viveu pela arte, para a arte, né? E viajou o mundo com a sua obra, com seus quadros. Cama patente, uma cama em modelo tradicional de época. Os detalhes dessa cama. Um criado mudo, dividindo, né, o espaço também, dando suporte no período noturno especialmente. Aqui no espaço nós temos também um banheiro, um enorme banheiro, que também dava suporte aqui, um espaço grande. Se pensarmos nas dimensões dos banheiros atuais, é um banheiro enorme. Pia, todo esse desenho vem dos anos 50, da louça, dos objetos, azulejo, piso hidráulico. O armário, né, para guardar
objetos de higiene pessoal. O famoso bidê, objeto que hoje é pouco utilizado e as gerações mais novas não conhecem, mas é um objeto de higiene muito usado, que hoje ele foi substituído pela ducha higiênica, mas o bidê já teve seu período de grande utilização nas casas brasileiras, né? Não só brasileiras. Vaso sanitário, com a estrutura de suporte em madeira, dando estrutura, né? E a caixa d'água em ferro, toda ela constituída em ferro, auxiliando no escoamento de água, né, para o vaso sanitário. E uma belíssima banheira, com estrutura também de água quente, água fria, uma estrutura já construída nos anos 50 pela família, pelo artista. Os misturadores, né, de água quente e água fria. As torneiras originais, torneiras de uma época. E o chuveiro na marca Fanny, uma marca tradicional, um chuveiro tradicional, um chuveiro de época, que chama muito atenção também aqui na casa. A exemplo da cafeteira elétrica, o chuveiro é um elemento que causa muita curiosidade nas pessoas. Algumas pessoas mais antigas tiveram contato com esse tipo de chuveiro, relembram isso. É um chuveiro que traz muita memória para essas pessoas. Quarto de uma irmã do artista, com a mobília original, com estrutura original. O quarto, com certeza, o que se destaca muito é a máquina de costura da marca Singer, tradicional. Muitas pessoas tiveram contato com esse tipo de máquina, se emocionam quando observam. Detalhes em ferro na base, toda a estrutura, os pés para a correia. É uma máquina, além da sua beleza, era uma máquina onde as pessoas tinham em casa, né? Então muitas pessoas tiveram esse tipo de máquina na sua casa, ou muito próximo a esse modelo, e traz muita lembrança, muita memória para as pessoas. Muita gente brincava nos pedais, as crianças brincavam muito também nessas máquinas. A máquina da irmã do Portinari. Mais um objeto agora de uso, né? Pelo suporte na questão espelho, todo um móvel bem configurado da família, gaveta, a estrutura, os detalhes, todos eles preservados. A penteadeira, muito bem conservada pela família. E ao lado a cama patente, a cama tradicional, cama também no mesmo modelo da cama do artista, a cama dos irmãos. Toda a estrutura, ela muito resistente. Todos os detalhes preservados. Temos aqui também algumas fotos da família do artista, que estão aqui mostrando o pai, Giovan Battista, a esposa, Maria Vitória, e a mãe de Cândido Portinari, Domênica. E aqui, Cândido Portinari. Ao lado, a avó, a nona Pelegrina, por quem ele tinha uma grande estima,
para quem ele fez uma capelinha belíssima, que daqui a pouco nós vamos observar também. Logo abaixo a foto que nós já observamos, Cândido Portinari com suas irmãs, seus irmãos, seus pais, parentes do artista, muito evidente, alguns amigos também de Cândido Portinari, a esposa no centro da foto, Cândido Portinari ao lado. Embaixo, Cândido Portinari com a mãe e o pai, na casa da família. Ao lado, Cândido Portinari novinho, uma criança pequena, com seus pais, com a sua família, com seu tio, com irmãs, irmãos. E logo abaixo, Cândido Portinari com o seu único filho, João Cândido, no colo. E na vitrine, dentro do quarto da irmã do Portinari, algumas peças do enxoval que as próprias irmãs, a mãe do artista, elas mesmas faziam essas peças. Eram verdadeiras obras de arte, cuidado, o capricho com que elas faziam cada uma dessas peças. Eram belíssimas costureiras, ótimas costureiras, confeccionavam belíssimas peças. Não tinha nenhum brinquedo comprado. Nossos brinquedos eram avaliados conforme o mês. E também havia os para-o-dia e os para-a-noite. Para-o-dia era um mude, piano... E o último quarto, aqui nesse espaço, nessa ala da casa, nós adaptamos com uma locução. O artista Lima Duarte foi convidado para fazer a narração de lembranças do artista. Lembranças essas escritas. Vamos ouvir um pouco. Uma bicicleta. A bicicleta quase que andava só. Agosto era mês do vento, mês de soltar papagaio, balão. A linha de costura desaparecia. Gostava muito de nadar garupa de cavaleiros. Gostava de deitar-me na grama, de olhar as estrelas. Era um grande prazer. Sentia-me feliz quando chegava no circo. Via de terras estranhas. Todo o meu pensamento se ocupava dele. O palhaço montado no morro velho fazia reclame com a meninada acompanhando. Eu assistia ao espetáculo e apaixonava-me pelas acrobatas de 10, 15 anos. Fazia planos para fugir com elas. Nunca lhes falei. Por elas, tudo em mim palpitava. Amor de criança é poesia que transborda. Eram belas as manhãs frias, na época da prenha do café, e delicioso canto dos carros de boi transporte. Bom, seguindo agora a parte mais antiga da casa, nós vamos agora para como se fosse uma viagem ao tempo. Nós estamos na parte mais nova da casa, é um pequeno portal, né? A gente transfere para essa parte mais antiga. Um outro banheiro, são 3 banheiros dentro da casa da família Portinari. Detalhes: torneira, pia, tudo uma alternativa de iluminação, de ventilação criada. É uma casa única, uma casa criada pela própria família, com todos os seus detalhes, particularidades, uma tentativa de desenho de azulejos, a pintura em stencil também, dando um ar artístico para o banheiro, a caixa da descarga em ferro, o mesmo modelo do outro banheiro, vaso sanitário, a estrutura, o uso
tampo em madeira. Mais uma vez o cuidado quanto a manter as características originais, o afresco, a pintura em stencil. O restauro e o original, mostrando essas duas características da pintura em stencil. O piso hidráulico, com todas as suas imperfeições deixadas pela própria família, mostrando mesmo essa vida, mostrando as características da família. Vamos acessar aqui agora o quarto, alguns quartos, dentre eles o ateliê e também um pouco de tecnologia. Vamos até o ateliê, cômodo que fica no fundo do corredor. Local esse onde o artista ficava, o artista, quando visitava a família na fase adulta, era aqui que ele trabalhava, aqui que ele estudava, aqui que ele oxigenava as suas obras, aqui que ele se reciclava também. A estrutura da casa, janelas, mais uma vez o escrito, né? Imagem de Cândido Portinari, suas mãos, a forma, o detalhe, o cuidado em fazer as suas pinturas, um artista muito detalhista. Mais uma pintura agora feita por uma amiga do artista agora, chamada Juanita. O tema religioso é muito forte na casa. O tema da pintura é São João Batista. E uma outra pintura dentro do ateliê do artista na casa de seus pais, na casa da sua família. Fuga para o Egito, uma pintura feita por Cândido Portinari, José, Maria, Jesus. Fuga para o Egito, uma pintura clássica, uma pintura com um tema muito forte, com características muito fortes, né? Ao mesmo tempo todo um cuidado em colocar flores, plantas, apesar de um climário. Isso mostra muito cuidado e a sensibilidade do artista. Todos os detalhes da obra, o azul muito forte, um azul muito presente, desde a vestimenta de José e Maria aos olhos de Jesus, dando vida também a um climário. Aqui também, como curiosidade, no ateliê do artista na casa de seus pais, uma clarabóia. Portinari pintava, gostava de muita luz. Essa clarabóia foi fechada, já que a luz do sol prejudicava um pouco, né, de certa forma, as pinturas, os objetos na casa. Então, essa aqui era a clarabóia que, quando Cândido Portinari utilizava esse espaço, auxiliava na iluminação. Objetos, uma grande bancada de carpinteiro, que era a bancada de seu pai, João Batista, que Cândido Portinari utilizava também como suporte na confecção de telas e também auxiliando no preparo de tintas e na própria pintura. Uma moça para poder segurar a madeira, cavalete do artista, dando suporte aos seus quadros, às suas telas. Uma tela ao lado com todo um preparo, uma tela grande, de dimensões maiores, com toda essa característica de preparo que o artista executava. Um cavalete também ao lado, em um outro modelo, também utilizado por Cândido Portinari. Cadeira, uma cadeira preservada, belíssima, Cândido Portinari utilizava
muito também, dava suporte a seu ateliê. E as tintas, frascos de tintas que o artista utilizou, junto com pincéis, paleta, algumas ferramentas, um stencil no fundo. Então, objetos de uso de Cândido Portinari para a confecção, para o preparo de suas obras, né? Desde os objetos maiores, menores, detalhe muito presente em seu ateliê. Ferramentas também de carpinteiro, ferramentas que seu pai utilizava, ele usava, ferramentas que ajudavam na constituição da construção de telas, desde furadeira, esticador, plaina, objetos de uso de carpintaria. Uma pequena escala, né, 2 degraus, algo bem fácil, que dava suporte também a Cândido Portinari, alcançando alturas maiores. E algumas fotos de Cândido Portinari, uma foto tradicional, uma foto muito conhecida do artista Cândido Portinari, muito divulgada em livros didáticos, em documentários. Cândido Portinari usando a própria irmã como modelo vivo, né? Já Cândido Portinari na fase mais adulta, selecionando seus pincéis, observando suas ferramentas de trabalho. E no último plano, observando a sua obra, com cuidado, com um olhar sensível e técnico do artista. Mais uma frase. Um artista que escrevia muito também, tinha um conteúdo vasto, de cartas, onde se comunicava muito com amigos, com familiares. Era muito presente isso. Vamos agora observar 3 quartos com um pouco de tecnologia, a área em que os visitantes, principalmente crianças, adolescentes, gostam bastante, que podem estar explorando essa questão da tecnologia no Museu Casa de Portinari. Esse quarto aqui é a linha do tempo. No caso aqui nós temos 3 telas com um conteúdo igual. Essas telas a gente pode tocar ano a ano e fazer uma exploração da vida do artista. Por exemplo, aqui em 1925, o artista aí com 22 anos. Então é possível explorar a vida pessoal e a vida artística do artista desde seu nascimento no ano de 1903, com certidão de nascimento, explorando ano a ano até o ano de sua morte, no ano de 1962, vítima de um processo de intoxicação por conta de sua própria profissão. Envenenamento por conta do chumbo, que era presente em grandes quantidades nas tintas que o artista utilizava. Cândido Portinari falece com 58 anos no ano de 1962. Nessa foto, Cândido Portinari está com a sua neta, Denise, já acamado, muito doente. Na linha do tempo. Estamos no ano aqui de 1954, onde tem um vídeo também, vídeos e áudios, nesse caso que mostra um pouco dessa questão do agravamento da doença do artista. Horas envolvido com a pintura, que Portinari acabou sendo contaminado pelos metais pesados contidos nas tintas. Os médicos o proibiram de pintar, mas o amor pela arte era maior que a própria vida. Eu enfrento esse desafio de fazer os painéis garifais com tinta a óleo, com as tintas proibidas, e eu acredito que isso foi um ato consciente. Ele sabia que isso o iria matar, mas ele não podia deixar de fazer. No caso, o filho de Cândido Portinari, João Cândido, comenta essa situação do pai, da ciência que o próprio Cândido Portinari tinha
dos problemas que a tinta, no caso os metais pesados, estão causando com a sua saúde. Aqui alguns objetos de uso pessoal: chapéu, óculos, um pente, cachimbo, gravata, suspensório, cinto. Então, objetos de uso rotineiro de Cândido Portinari. E um diploma, né, um certificado, né, da Escola Nacional de Belas Artes, seu diploma maior, certificando o artista quanto à sua capacidade, o seu olhar acadêmico, né, a sua formação toda acadêmica. Então, os objetos de uso pessoal de Cândido Portinari. E uma foto de Cândido Portinari fumando um cachimbo, como era rotineiro, isso no ano de 1958. Aqui mais um ponto importante quanto ao cuidado em deixar claros as características originais da casa, as linhas marcadas, as camadas de tinta que a família pintou ao longo do tempo, isso deixando bem claro o cuidado em manter essas características vivas na casa. Mais um fraque, né, uma peça de uso também para grandes eventos, para grandes festividades. Portinari usando essa roupa para uma premiação, para um evento no Museu de Arte Moderna nos Estados Unidos, em Nova York, no ano de 1940. Uma peça de uso festivo, né, utilizada por Cândido Portinari. Seguindo o próximo cômodo nessa área mais tecnológica da casa, a maquete eletrônica. Uma maquete que foi montada onde ela deixa bem claro como a família foi construindo a casa ao longo do tempo, disposição de cômodos, as melhorias, as benfeitorias feitas pela família. Vamos ouvir um pouco. Começa a aprimorar suas técnicas de pintura e progride na carreira de pintor. Em 1928, venceu um concurso para estudar em Paris, e as conquistas profissionais dele e da família se refletem na casa. A primeira melhoria foi a construção de um novo bloco no terreno. Uma sala de quartos isolados, formados, com pé direito elevado, janelas largas e lavatórios próprios. A casa antiga ganha banheiro interno, lavatórios nos quartos e provavelmente um forno. Um alpendre liga as duas construções e o filho artista constrói um ateliê ao lado de um jardim. Ajudado pelo amigo pedreiro budovskiano Antônio Português, que também constrói os novos cômodos, ali Portinari estuda e trabalha muito durante as suas longas estadas na cidade natal. Sem luxos, porém mais confortável, a casa atende melhor ao tamanho da família e à presença dos amigos. Estudos e experimentos de Portinari espalham-se pelas paredes. A avó de Portinari sempre foi uma pessoa muito religiosa, mas a idade avançada dificultou a caminhada diária à igreja. Por isso, em 1940, Portinari manda construir, ainda esmeradamente, uma pequena capela para sua avó, que assim não precisaria caminhar pela igreja todos os dias. Em novas ampliações, a casa ganha mais quartos e um banheiro, cômodos espaciosos. Detalhes da casa, né? Esse cômodo é voltado para a questão construtiva da casa mesmo, deixando bem claro tijolos de barro, estrutura em madeira, as cores das paredes. Então é um cômodo voltado para a construção da casa, para as melhorias, como a família foi ao longo das décadas reestruturando, melhorando, reformando e ampliando sua casa.
Seguindo agora no último cômodo, que vamos visitar dentro da casa dos pais do artista Cândido Portinari, nós adaptamos também com tecnologia, e aqui tem um grande atrativo, principalmente para as crianças, que é o jogo da memória. Mas não é um jogo da memória comum. Aqui nós usamos quadros do artista Cândido Portinari, quadros esses que remetem sua origem, sua infância, com brincadeiras, com a ideia que ele tinha da sua cidade. Então são quadros onde nós temos que buscar os pares, um jogo da memória, que é muito utilizado, as crianças gostam muito e os adultos também. Quando acha o par, amplia com uma breve legenda, onde as pessoas podem observar detalhes dessa obra do artista. No caso aqui no meio, a igreja, no meio da praça, o circo, muito presente na infância do artista, casa dos pais nesse entorno, as crianças brincando, o palhaço. Então essa é a infância do artista, uma infância muito feliz, uma infância de muita brincadeira. Vamos seguindo agora e voltamos à grande sala de festas da família Portinari, um local de encontro mesmo. Saindo por essa sala, nós vamos até o jardim. Jardim com as características também originais. Um jardim florido, com muita vida, com muita planta, com muitas flores e muitas rosas. Um jardim de família, de casa, também com ervas, com frutas. Um jardim muito caprichoso. Nós colocamos aqui também, mantendo presente viva a família, o artista Cândido Portinari, com sua mãe Dominga e seu pai Giovan Batista. Como se eles estivessem presentes, estão presentes sempre no jardim da família. Tijolos eles de barro, toda a concepção estrutural foi bolada pelo artista, junto com seus familiares, paisagistas, elementos eles originais, roseiras elas plantadas por sua mãe, roseiras muito antigas, são pequenas árvores. Então uma variedade grande de plantas, rosas, temperos, ervas, bem variado, como um jardim de uma família, né? Onde se planta de tudo um pouco para abastecer também a família. Um grande jardim abraçando a casa, abraçando todo o museu. No jardim também, o primeiro banheiro, um banheiro que era externo, fossa, esse banheiro foi adaptado. Hoje ele atende público cadeirante. Então, com todo o cuidado também, com atender vários públicos, né? No jardim também nós adaptamos um banheiro de uso comum, banheiro container, já que a área é toda tombada, tanto pelo IFAM, que é o órgão federal, quanto com o DEFAR, que é o órgão estadual. Então não pode mais haver construções, nós adaptamos algo que possa ser facilmente removido. No jardim também, mais um mimo, mais algo que as pessoas gostam muito, que chama muito a atenção das pessoas, que é o cuidado em ter escrito, usando as plantas, a palavra Dio. O artista Cândido Portinari escreve, usando as plantas, a palavra Dio, que é Deus na língua italiana. Então fica bem evidente o D, a letra D, a letra I e o O. Dio, Deus na língua italiana. Então a religião, família, é muito presente no Museu Cândido Portinari. Um grande jardim,
com muitas plantas, muitas roseiras, e também guarda muitas curiosidades, muitos prazeres. Seguindo agora, nós vamos no último espaço dentro do Museu Carlos de Portinari, casa da nona do artista, e ali ao lado da casa da nona, entre a casa da nona e a casa de um tio, algo espetacular, uma pequena que o artista Cândido de Portinari manda construir, e ele pinta nas paredes os santos que ela mais gostava, só que o rosto de cada um desses elementos é de um parente ou de um amigo. É algo fabuloso, algo lindo, que reflete muito bem isso tudo que é um museu. Essa questão família, essa união, e também o cuidado, a religião, que é muito claro na família Portinari. Vai começar agora uma projeção que conta um pouco essa história. No conjunto da obra de Portinari, merece destaque a arte religiosa. O pintor produziu mais de 400 obras com tema sacro, podendo ser considerado um dos maiores pintores sacros do século XX. A pintura religiosa sempre esteve presente em sua carreira, em seus diferentes momentos expressivos, o que constitui a diversidade do conjunto. E, sem dúvida, um dos pontos altos da arte sacra de Portinari é essa capela, a Capela da Nona, pela emoção da qual está impregnada pela sua incomparável simplicidade e, ao mesmo tempo, pela sua força arrebatadora, comovente, poética. No começo do ano de 1941, Portinari pintou especialmente para sua avó Pellegrina, sua nona no idioma italiano, mãe de seu pai, senhora de muita fé e religiosidade, uma capelinha, um presente, um gesto de carinho para aliviar sua tristeza e aflição. A pintura foi realizada em um cômodo da casa, especialmente adaptado para essa finalidade, para que ela pudesse rezar, pois, devido a problemas de saúde, encontrava-se impossibilitada de locomover-se até a igreja, motivo de muito pesar para uma pessoa tão religiosa. A nona Pellegrina era católica e foi responsável por incutir em Portinari o respeito pela religião. A primeira missa nessa capela foi celebrada no sábado, dia 1º de março de 1941, pelo padre da cidade, Francisco Símbolo, com a presença do artista, familiares e amigos. Um dos aspectos mais interessantes dessa capela é o fato de Portinari ter usado como modelos para as imagens de tamanho natural pessoas de sua família e amigos, os quais representam os santos prediletos de maior devoção de sua avó, constituindo uma forte expressão de religiosidade popular. As pinturas foram executadas a têmpera, técnica que utiliza como tinta uma mistura de água, substâncias oleosas, ovo, principalmente a gema, e pigmento em pó. São João Batista. João Batista, o precursor, pregava a conversão para o perdão dos pecados, que se exprimia no rito de purificação, o batismo. Portinari pintou essa obra tendo por modelo seu irmão Luís, apelidado Ló. A visitação. Maria, logo que concebeu Jesus, foi em visita a sua prima Isabel, que também esperava um filho, João, o Batista. Pousaram para Portinari a irmã Olga e a esposa Maria, representando Nossa Senhora e Santa Isabel, respectivamente. Jesus Cristo. Jesus, pregando o Evangelho, faz um gesto como a indicar um caminho, que é Ele mesmo que conduz ao Pai. Aqui, Portinari retratou um amigo.
Santa Luzia. Luzia de Siracusa, mártir cristã, entre as maiores dos primeiros séculos. É invocada na cura das doenças dos olhos, representada por Ida, irmã de Portinari. São Pedro. Chefe do grupo dos apóstolos, Pedro foi investido por Jesus da missão de pastorear suas ovelhas e dirigir sua comunidade, a igreja. Traz no cinto duas chaves, símbolo do poder tanto de abrir, absolver, como de fechar, condenar a entrada para o reino dos céus. São Pedro foi representado pelo pai Batista, seu Batista, o chefe e o senhor da família Portinari. São Francisco de Assis. Com um leve pássaro pousado em sua mão, Francisco parece mostrar que Deus se serve de animais irracionais que se deixam cativar por amor, para confundir os que se recusam a ouvir a palavra do amor que salva. Para essa obra, usou seu irmão caçula, Osvaldo. Sagrada Família. Deus confiou ao justo José, no modesto carpinteiro, a guarda de seu filho e de Maria, que concebeu Jesus pela força do Espírito Santo. Sobre eles paira a pomba, que simboliza o Espírito de Deus, como a protegê-los e abençoá-los, representados por um casal de amigos e sobrinho do pintor. Santo Antônio. Antônio de Lisboa, franciscano português, morto em Pádua, célebre como pregador e missionário entre os muçulmanos. Santo muito popular, é representado desde o século XVII como o menino Jesus nos braços. Santo Antônio, representado possivelmente como amigo de Portinari, e o menino Jesus é João Cândido, filho único do pintor. Conhecedor que era das coisas da religião, Portinari sabia que o altar da igreja deveria ter sempre flores. Assim, pintou nas suas laterais 2 vasos com flores. Do lado esquerdo, o vaso rosa, do lado direito, o vaso azul. O altar permanece com seus elementos característicos, conferindo à capela sua condição de templo religioso abençoado. Bom, e aqui encerra essa apresentação belíssima na Capela da Nona, capela onde o artista fez para a sua avó, Nona Pelegrina, com toda essa apresentação belíssima, explicativa. 2 fotos no processo construtivo, Cândido Portinari com a sua avó, os pedreiros trabalhando no processo de construção. Muita informação nesses painéis, cartas escritas por Cândido Portinari a seus amigos, onde ele relatava a sua imensa felicidade na construção da capelinha, detalhando também algumas características na construção, algo muito rico, conteúdo riquíssimo e valorizado aqui no Museu Casa de Portinari. E aqui, nesse momento, eu encerro a nossa visita mediada pelo Museu Casa de Portinari, convidando, quando passar todo esse processo da pandemia por conta do coronavírus, para que venham ao Museu Casa de Portinari, que visitem nosso museu. Nós temos um vasto conteúdo online, mas o museu, espero que em breve possa estar apto a abrigar as pessoas, a receber visitantes novamente. Estamos prontos para isso. Muito obrigado e até breve.